Futebol é um esporte de equipe praticado por 2 times de 11 jogadores e um árbitro que aplica a correta prática da modalidade. É jogado com bola em um campo retangular com 2 balizas, uma em cada extremidade. O objetivo do jogo é deslocar a bola através do campo para colocá-la dentro da baliza adversária. Tal ação chama-se gol, da palavra gol em inglês, que significa meta ou objetivo. A equipe que mais fizer tal ação ao término da partida é a vencedora. Tudo isso você já sabe, mas de onde surgiu tal prática? Pouca gente sabe, mas as práticas ancestrais do futebol são muito antigas e essa trajetória até o esporte que conhecemos hoje, você vai ver agora nesse vídeo. O futebol é de longe o esporte mais popular do mundo, tanto em termos de audiência quanto de praticantes. Os números são impressionantes, com cerca de 3,5 a 4 bilhões de fãs em todo o mundo. Mas não era de se estranhar, o futebol é o jogo do povo desde os seus primórdios. Há vestígios de jogo de bola em várias culturas antigas, ou seja, a prática coletiva envolvendo uma bola é algo que sempre esteve com os humanos em vários lugares do mundo e em diferentes épocas. Algumas práticas eram ritualísticas, outras recreativas, umas mais organizadas, outras menos. Algumas bem violentas e outras nem tanto. Claro que não seria prudente chamar tudo isso de futebol, mas a sua gênese está aí. Chutar uma bola é algo primitivo e ancestral da raça humana. Até hoje fazemos isso, não importando se a bola é de látex ou de meia, de bexiga de porco ou de couro sintético. A grande transformação do que chamamos futebol se dá justamente em pegar essa prática ancestral e formalizá-la dentro de regras bem definidas e amplamente aceitas. Mas, para entendermos esse verdadeiro processo evolutivo que culminou no esporte mais popular do mundo, vamos dar uma olhada nos ancestrais do futebol com exemplos em diferentes lugares do planeta. Prática coletiva inventada pelos nativos do continente americano, o povo maia chamou de poc-tapoc. Os astecas chamavam de tlachtli. Perdoem o meu náhuatl. O jogo consistia em 2 times com 7 jogadores buscando atingir com uma bola de borracha o centro de um pequeno círculo de pedra afixado nas extremidades do campo. Não era permitido usar as mãos, os pés ou a cabeça para direcionar a bola, e sim os cotovelos, os joelhos e os quadris. A prática maia não era esportiva, e sim religiosa, baseada na mitologia desse povo. Um dos times era sacrificado em ritual após a partida. É uma prática coletiva ancestral comum dos povos pré-colombianos da América do Norte e Central. Uma bola de látex era produzida para o jogo, que variava de lugar para lugar, assim como o seu nome. Mas o jogo era popular não só entre os maias e os astecas, como entre outras etnias da região. O jogo é similar ao poc-tapoc. A prática está à beira da extinção. Hoje só é praticada em 4 pequenas cidades do estado de Sinaloa, no México. Uma das formas mais antigas de futebol conhecidas, conforme reconhecido pela FIFA, vem direto dos guerreiros espartanos da Grécia. O jogo grego, muito mais físico, era conhecido como epísquiro, enquanto o jogo de Cuju se assemelhava ao futebol contemporâneo no uso dos pés. Os gregos foram mais influentes
no desenvolvimento dos aspectos colaborativos de equipe, devido, em grande parte, à forte militarização da Grécia durante este período. Não é surpresa que o jogo fosse baseado na organização da equipe e na formação defensiva. Em sua forma mais antiga, o jogo apresentava times de 12 ou 14 jogadores, controlando uma bola com as mãos ou com os pés. O objetivo do jogo era passar a bola por uma linha de gol branca que o time adversário está defendendo. Anos depois, o jogo de Epísquiro se espalhou pelas fronteiras nacionais quando os romanos deram sua própria versão do jogo, chamando sua nova prática de arpasto. Antigo esporte da China, o Cuju é considerado, inclusive pela FIFA, como um dos precursores do futebol. O seu nome significa chutar a bola. Desde a dinastia Han era jogado. As partidas ocorriam em campos com 6 traves de cada lado em forma de meia-lua, com 10 jogadores em ambos os times, ainda que esse número pudesse variar. Na dinastia Tang, a bola do jogo, que era recheada com penas, passou a ser uma pelota de couro cheia de ar. Várias habitações das classes mais abastadas e até o palácio do imperador tinham campo de Cuju. Homens e mulheres praticavam. A partir da dinastia Song, todas as classes sociais jogavam Cuju. Nessa época, o gol passou a ser um só e no centro do campo. Arpasto era um jogo da Roma Antiga, disputado por 2 equipes em um terreno retangular demarcado e dividido pela metade por uma linha. Os jogadores de cada equipe podiam passar uma pequena bola entre eles e o objetivo do jogo era enviá-la ao campo contrário. Mangruk é um jogo ancestral aborígene, jogado com a bola de pele de gambá. Tem muitas similaridades com o atual futebol australiano. Sua origem está em celebrações dos povos originários australianos que reuniam mais de 100 praticantes. Não há pontuação, mas o vencedor é apontado quando os 2 times concordam que um dos 2 lados jogou melhor. A prática se dá em uma área bastante larga para os vários jogadores poderem disputar a bola e chutá-la o mais alto que puderem. Provavelmente influenciado pelo Cuju da China, o Kemari é um jogo japonês popular durante o período Heian. A primeira evidência é de 644 d.C. É uma prática que envolve o controle de uma bola sem usar as mãos. Prática coletiva oriunda de Florença, Itália, o Calcio Fiorentino ou Calcio histórico é um jogo antigo com raízes no arpasto. A partida dura 50 minutos e é jogada na praça central de Florença, coberta por areia. Uma linha branca divide o campo em 2 quadrados e nas extremidades do campo as metas com 40 metros de largura. Cada time joga com 27 jogadores, além do capitão, que não participa ativamente do jogo, mas organiza o time de dentro de campo. Substituições não são permitidas sob hipótese alguma. Há a figura do árbitro central e mais 6 bandeirinhas, além do juiz comissário, que fica fora do campo. O objetivo do jogo é conduzir a bola até a meta do campo adversário. Quem fizer isso mais vezes vence o jogo. O detalhe é que isso não é muito simples, porque esse jogo, aos olhos de hoje, é uma mistura de MMA e rugby. Qualquer jogador pode chutar ou socar, até mesmo imobilizar o adversário, independente de algum dos 2 ter a bola em mãos. Passoquahawog parece um xingamento, mas é apenas o nome de uma ancestral prática dos nativos norte-americanos. Acontecia em praias com metas imensas, por volta de 805 metros de largura e com cerca de 1,6 quilômetros de distância uma da outra.
O jogo podia ter até 1000 praticantes ao mesmo tempo. A prática era perigosa, os jogadores poderiam se machucar gravemente. Era comum os praticantes usarem ornamentos e pinturas de guerra para disfarçarem-se e evitarem futuras retaliações após o jogo. O jogo podia durar horas, ou mesmo só terminar no dia seguinte. Após os jogos, os times faziam uma grande celebração. Mangá Nhebossarai. Para o jesuíta e antropólogo espanhol Bartolomeu Meliá, os guaranis inventaram, onde hoje é o Paraguai, o precursor do futebol ainda no século 17. Ele relatou no documentário Los Guaranis Inventaram el Fútbol, de 2014, que há documentos históricos produzidos pelos exploradores espanhóis que descrevem um hábito dos indígenas de praticarem uma dinâmica coletiva com a bola de borracha e chutada, não havendo o uso das mãos. Na Inglaterra, a prática, que podemos chamar de futebol ou a sua origem, só foi documentada em 1863. O documentário citado está na descrição deste vídeo e te sugiro dar uma olhada, são só 10 minutos de material. Os paraguaios já pediram o reconhecimento oficial da FIFA de que o futebol nasceu com os guaranis. A prática que se parece com o futebol de cabeça é chamada de Jicunahate. A modalidade se dá no chão batido das aldeias. Trata-se de um jogo ancestral dos povos indígenas do Mato Grosso. No jogo, há duas equipes dentro de um retângulo disputando uma bola feita de seiva de mangabeira. O arremesso da bola com uma cabeçada é a grande característica do jogo, onde só é permitido usar as mãos quando a bola está parada. Na prática, não tem gol, mas tem ponto, que vai para o time adversário quando um jogador erra ao não rebater a bola jogada com a cabeça. Rapidamente, abrindo parêntese aqui para apenas duas observações válidas. A primeira observação é que você já pode dar um like ou dislike nesse vídeo agora, porque pode ser que lá na frente você se esqueça. Essa interação nos ajuda demais. E se você ainda não fez a tua inscrição no canal, faça isso agora para nos dar uma força e é 100% gratuito. A segunda observação é que vale reforçar o seguinte aspecto dos primórdios das práticas coletivas que podem ser consideradas ancestrais do futebol moderno. Suas origens, de maneira geral, residem no contexto militar do mundo antigo. Seja no Ocidente ou no Oriente, a ideia de organizar grandes grupos de pessoas com senso coletivo e objetivo comum tinha como intuito disciplinar tais indivíduos no treinamento militar da época, onde as batalhas se davam em campos abertos. E, fechando o parêntese, vale lembrar que há exceções dessas dinâmicas consideradas ancestrais do futebol, onde a sua origem é, na verdade, religiosa. Como acabamos de ver, chutar uma bola é algo ancestral. Mas o que nos interessa neste vídeo é explicar o nascimento do futebol. E agora que vimos a mesma lógica desse esporte em diferentes épocas, vamos focar na Europa. No século IX, práticas similares ao futebol ocorriam em ocasiões especiais, dias de festival, onde as aldeias vizinhas competiam para levar uma bola para um determinado local. Era uma prática selvagem e truculenta, pois não era algo muito organizado. O rei Eduardo II da Inglaterra até aprovou uma lei proibindo essas atividades no início do século XIV, mas a sua popularidade era imensa. A proibição havia, porém a prática continuou. Não em Londres, mas em vilas distantes de regiões rurais, onde o que mais havia eram campos verdes e largos, ideal para o chamado futebol medieval. E assim, essa prática coletiva continuou nesse formato de participação em massa
por séculos em toda a Europa. Mas um momento chave na história do futebol foi sua presença nas escolas inglesas no início do século XIX. Os educadores acreditavam que o exercício físico era uma parte crucial da educação e, portanto, incentivavam os alunos a praticar vários esportes. E assim, a prática de correr atrás de uma bola para chutá-la, que há muito tempo pela Europa era um jogo desorganizado com dezenas ou centenas de pessoas, ganhou uma estrutura na Inglaterra para que os estudantes pudessem jogar em times. Há certos resquícios dessa época no futebol atual. Se olharmos para os uniformes dos times de futebol, vemos camisas, shorts, meiões e calçados. Até os dias de hoje, escolas britânicas ainda têm essa indumentária como um uniforme escolar. Os alunos praticavam o jogo que chamaríamos de futebol nas aulas de educação física. Naturalmente, não seria tão confortável jogar de calças, então usavam shorts e os meiões. Manter os meiões foi importante para, posteriormente, padronizar as vestimentas das equipes ao mesmo tempo que abrigavam as caneleiras. As primeiras camisas eram de botão, como os uniformes escolares da época. Só a partir de 1870 é que os uniformes dos times foram mudando aos poucos. Na primeira década do século passado, o tecido comum nos uniformes era o brim, uma mistura de linho e algodão. E 40 anos depois, o tecido mais usado era uma mistura de algodão e fibras mais leves para absorverem menos calor e reterem menos suor. Mas nada se compara aos tecidos sintéticos usados hoje em dia, claro. Desde o poliéster dos anos 80 ao material que ajuda os jogadores a manterem a temperatura corporal dos anos 90. Mas voltando para o início do século XIX, a prática que originaria o futebol então ressurge como atividade educativa durante as aulas de educação física. Pelo caráter educativo, toda a truculência era amenizada ao máximo para que os estudantes pudessem praticar. Essa abordagem tornou-se popular e cada instituição educativa pelo Reino Unido foi codificando suas próprias regras. Não só escolas, como posteriormente também universidades. Escolas particulares, na intenção de permitir aos professores darem maior atenção aos seus estudantes, não permitiam salas com muitos estudantes, por volta de 10 ou 11 alunos, não muito mais que isso. Durante as aulas de educação física, na intenção de promover uma atividade educacional inclusiva, todos os alunos a praticavam. Comumente, cada sala formava um time. Ainda assim, as regras do futebol eram muito localizadas nessa época. Fora de cada escola, ninguém as praticava. Algumas regras, posteriormente, tornaram-se conhecidas fora do ambiente escolar, como a da Rugby School, escola da cidade homônima, localizada no meio oeste da Inglaterra, já que algumas escolas permitiam o uso das mãos. As regras de rugby acabaram dando origem ao esporte meio-irmão do nosso futebol, o rugby, e que em alguns países, como na Oceania, é também chamado de futebol. Ambos esportes tiveram a mesma origem, mas seguiram caminhos diferentes por serem dissidências de uma forma equivalente de jogar futebol. No início da popularidade do futebol, os times estavam associados a instituições como escolas, hospitais, universidades, militares ou locais de trabalho, como a AFC da Universidade de Cambridge em 1856. Não demorou muito para que os clubes independentes fossem fundados em todo o país, não vinculados a nenhuma outra instituição e formados exclusivamente com base em uma cidade ou
região, como o Sheffield FC, fundado em 1857. É o time mais antigo ainda existente no mundo. Para organizar essa profusão de clubes e separar a gama de regras e versões ligeiramente diferentes do futebol que surgiram nas escolas, era necessário um corpo letivo. Foi preciso um homem de Yorkshire, de cabeça dura, para finalmente bater de frente e produzir o primeiro conjunto abrangente de regras para o jogo. Ebenezer Cobb Morley mudou-se para Londres aos 22 anos. Um grande esportista, advogado e capitão do Barnes Club. Ebenezer instigou uma reunião na manhã de 26 de outubro de 1863 na Freemasons Tavern, em Great Queen Street, Londres, que acabaria por levar à formação da The Football Association. E assim, em 1863, foi fundada a Associação de Futebol, a primeira do mundo. Como dito, foi na Freemasons Tavern, em Londres, que representantes de clubes e escolas realizaram a reunião em que concordaram em estabelecer um conjunto unificado de regras para o jogo. Assim, a regra do impedimento surgiu nesse mesmo ano com a unificação das regras. Em 1866, a barra transversal foi adicionada ao gol. Nascia o futebol moderno. Para haver uma diferenciação das regras de rugby que permitiam usar as mãos, o novo código era chamado de Association, onde somente o goleiro podia pegar a bola com as mãos. E essa versão codificada do futebol, ou seja, distinta do rugby, ficou conhecida como Association Football, referindo-se à FA, Football Association, que continua sendo o nome oficial do esporte. O termo soccer, usado em alguns países de língua inglesa, vem daí, de association, tirando o soc do meio da palavra associação em inglês. Formalmente, a Association Football foi fundada em 1863, já a Rugby Football Union, a primeira entidade controladora desse esporte, só foi fundada em 1871. Goleiros especificados foram introduzidos em 1871, ano de nascimento da FA Cup, a primeira competição doméstica do mundo. Percebam que a federação inglesa é a Football Association, única federação, associação ou confederação que não tem o nome do país que representa no seu nome. Alguns historiadores acreditam que o número de 11 jogadores em campo acabou mesmo sendo definitivo, tendo o cricket como referência. Na época, era o esporte mais popular e os jovens que praticavam cricket no verão passaram a também jogar futebol no inverno. No cricket há 11 jogadores em cada time e no início do futebol não haviam estádios. Era comum os campos de cricket serem usados para a prática do futebol por serem largos o suficiente para a bola rolar. Aliás, foi em um popular campo de cricket de Glasgow, na Escócia, o Hamilton Crescent, que em 1872 ocorreu a primeira partida entre seleções da história, Inglaterra e Escócia, 0-0. O futebol era um jogo extremamente físico e inevitavelmente violento. O vigor físico dos jogadores contava bastante, muito mais do que hoje em dia. Mas isso mudou quando o estilo de jogar foi repensado para ser menos físico e mais estratégico. A primeira potência mundial do futebol foi a Escócia. Eles, junto com o time da Universidade de Cambridge, inovaram ao praticar o esporte pensando coletivamente com troca de passes, ou seja, um jogador jogando a bola para um companheiro de time que repetia tal ação em seguida. Isso pode parecer banal hoje,
mas foi inovador e mostrou ser eficaz para conseguir o objetivo do esporte, ainda na virada do século XIX para o XX. Eles também popularizaram o gol de cabeça. Deliberadamente direcionar a bola usando a cabeça era uma prática pouco comum e para fazer gol menos ainda. No tempo em que o futebol era basicamente jogado através de chutes para frente e muita correria, os escoceses eram vistos como os mais eficientes. Essa nova proposta moldou o futebol. Hoje você pode ver um jogador franzino, mas ágil e habilidoso. O mesmo perfil de atleta não teria êxito no rugby, onde o perfil dos jogadores é mais fisicamente robusto. Os jogadores de futebol também teriam esse perfil se não fossem os escoceses e sua abordagem coletiva e estratégica do futebol. Não se trata do físico, mas do estratégico. O jogo, que era violento, passou a ser visto através da plástica de seus movimentos, menos brutalidade e mais racionalidade. Depois de uma longa disputa, os profissionais foram permitidos na Inglaterra da década de 1880, embora em outros países não fosse legalizado até a década de 1930. Claro, as regras do futebol evoluíram imensamente ao longo dos anos. Os árbitros no futebol vieram só em 1881 e a Liga Nacional do Futebol Inglês chegando em 1888. As penalidades surgiram em 1891. Logo, o futebol começou a se espalhar pelo mundo, principalmente por causa dos imigrantes e trabalhadores britânicos. Por exemplo, foram os ferroviários ingleses que jogaram futebol pela primeira vez na Argentina, passando o futebol para os locais. Em 20 de junho de 1867, houve o primeiro jogo de futebol na Argentina. A partida ocorreu nos bosques de Palermo entre o Buenos Aires Cricket Club e o Buenos Aires Football Club. O Buenos Aires Cricket Club venceu por 4-0. No Brasil, o primeiro jogo de futebol ocorreu no dia 14 de abril de 1895 em São Paulo. O detalhe é que as duas equipes eram formadas por ingleses radicados no país. O São Paulo Railway venceu a Companhia de Gás por 4-2. Foi um processo semelhante no mundo inteiro. O jogo pegou em todos os lugares e as associações de futebol logo foram formadas em quase todos os países, como no Chile em 1895, na Dinamarca em 1889 e no México em 1902. E para supervisionar o jogo global, a Federación Internacional de Fútbol Association, a FIFA, foi fundada em 1904. Um dos maiores problemas no início do futebol era que muitos acreditavam que os esportistas deveriam ser amadores. Na época, as associações, muitas delas, baniram jogadores de futebol remunerados. Só a título de curiosidade, a FA é a Federação Nacional Inglesa. Mas perceba que não há o nome do país na federação. Isso porque a FA, The Football Association, nasceu para ser a federação definitiva do futebol em todo o mundo. Mas surgiu a FIFA na Europa continental. E o futebol teve duas federações internacionais. Uma era reconhecida pelo Reino Unido e a outra pelos países da Europa continental. Os ingleses não aceitavam a FIFA, mas isso é uma outra história. E se vocês quiserem um vídeo sobre isso, escreva aqui embaixo nos comentários. Mas claro que todos os países, hoje em dia, reconhecem a FIFA como a federação internacional e máxima autoridade do futebol. Com a maioria dos países tendo ligas nacionais e seleções nacionais, um francês chamado Jules Rimet propôs algo chamado Copa do Mundo. 13 seleções, 9 da América e 4 da Europa,
viajaram para o Uruguai em 1930 para participar da primeira Copa do Mundo de futebol, onde o país da casa venceu a final no Estádio Centenário. Na década de 30, o futebol já era um esporte globalmente popular e a era dos grandes estádios havia começado. Muitos recordes de público que ainda permanecem foram estabelecidos durante esta década, quando dezenas de milhares se reuniram para assistir ao time local todo fim de semana. O futebol se recuperou rapidamente após a Segunda Guerra Mundial. A final da Copa do Mundo de 1950, quando o Brasil perdeu em casa para o Uruguai, teve quase 200 mil torcedores, um recorde. E foi a partir da Copa do Mundo de 50 que os jogadores começaram a usar números atrás das camisas. E em 1955 foi fundada a Taça dos Campeões Europeus, que se tornaria a Liga dos Campeões. Foi então que ocorreu outro momento crucial na história do futebol: a ascensão da televisão, que mudaria o esporte para sempre. E o próprio futebol posteriormente evoluiu, tornando-se taticamente mais complexo à medida que os estádios ficavam cada vez maiores e o número de espectadores de TV também cada vez maior. As substituições só foram introduzidas em 1958. Já os cartões vermelhos e amarelos só vieram em 1970. A Copa do Mundo de 1970 no México foi transmitida ao vivo e em cores. A primeira vez que isso aconteceu em todo o mundo. Um torneio definido pelo vívido amarelo, verde e azul do lendário uniforme do Brasil. Parecia um ponto alto para o futebol. Este era verdadeiramente o jogo bonito. A primeira partida internacional da seleção de futebol feminino ocorreu em 1972, quando a Inglaterra venceu a Escócia por 3-2. Na década de 1990 foi criada a Premier League. Na Inglaterra, uma liga separatista motivada pelo vasto potencial financeiro dos direitos televisivos, o que colocou o futebol em seu caminho moderno e hipercomercial. Em 1992 foi introduzida a regra do passe para trás, que proíbe os goleiros de usarem as mãos quando recebem a bola dos companheiros. Foi uma tentativa de reduzir o desperdício de tempo e tornar o futebol mais dinâmico. Mudanças de regras foram feitas com um espírito semelhante desde então. Já no século XXI, nasceu o árbitro de vídeo para promover ao máximo o jogo limpo e auxiliar a arbitragem. Isso nos leva aos dias de hoje. Longe das origens ancestrais do futebol, vemos que o esporte se tornou uma superpotência econômica e cultural, quando suas estrelas são ícones globais. E também quando, pela primeira vez, houve uma edição em novembro e dezembro da Copa do Mundo de futebol, em arenas tecnológicas. Mas, no fundo, o verdadeiro futebol continua na ancestral prática de chutar uma bola, seja ela de meia, do menino pobre, nas ruas de terra da sua comunidade, seja ela de couro sintético, do menino classe média, no campo de grama sintética. O espírito do que chamamos futebol está em todas as classes e em todos os povos, desde o início da nossa história. Deixe seu like, que nos ajuda muito e é de graça. Se inscreva no canal para mais conteúdo exclusivo e nos siga nas redes sociais. Um abraço e tchau!